Olá, eu sou a Vanessa, sou artista orientadora da Fundac, a Fundação Educacional e Cultural de Caraguatatuba, onde eu ministro as aulas de técnicas de redação. E essa é uma série chamada Conversando sobre Escrita, e o tema de hoje é Conheça a Língua Portuguesa. Para a gente começar o tema de hoje, eu gostaria de ler um texto do Luiz Fernando Veríssimo chamado Gigolô das Palavras. Esse texto está dentro de um livro que eu também indico, que é esse daqui, Língua e Liberdade, do gramático e do linguista Celso Pedro Luft. Bom, ele traz esse texto no livro dele, inclusive, para falar um pouquinho sobre a gramática. Então vamos lá? O gigolô das palavras. 4 ou 5 grupos diferentes de alunos do Farroupilha estiveram lá em casa numa mesma missão, designada pelo seu professor de português. Saber se eu considerava o estudo da gramática indispensável para aprender e usar a nossa ou qualquer outra língua. Cada grupo portava seu gravador cassete, certamente o instrumento vital da pedagogia moderna, e andava arrecadando opiniões. Suspeitei de saída que o tal professor lia esta coluna, se descabelava diariamente com as suas afrontas às leis da língua, e aproveitava aquela oportunidade para me desmascarar. Já estava até preparando às pressas minha defesa. Culpa da revisão, culpa da revisão. Mas os alunos desfizeram o equívoco antes que eles criassem. Eles mesmos tinham escolhido os nomes a serem entrevistados. Vocês têm certeza que não pegaram o Veríssimo errado? Não. Então vamos em frente. Respondi que a linguagem, qualquer linguagem, é um meio de comunicação e que deve ser julgada exclusivamente como tal. Respeitadas algumas regras básicas da gramática para evitar os vexames mais gritantes, as outras são dispensáveis. A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo, dizer escrever claro não é certo, mas é claro, certo? O importante é comunicar. E, quando possível, surpreender, iluminar, divertir, comover. Mas aí entramos na área do talento, que também não tem nada a ver com gramática. A gramática é o esqueleto da língua. Só predomina nas línguas moles. E aí é de interesse restrito a necrólogos ou professores de latim. Gente em geral pouco comunicativa. Aquela sombria gravidade que a gente nota nas fotografias em grupos dos membros da Academia Brasileira de Letras é de reprovação pelo português ainda está vivo. Eles só estão esperando fardados que o português morra para poderem carregar o caixão e escrever sua autópsia definitiva. É o esqueleto que nos traz de pé, certo? Mas ele não informa nada. Como a gramática é a estrutura da língua, mas sozinha não diz nada, não tem futuro. As múmias conversam entre si em gramática pura. Claro que eu não disse tudo isso para os meus entrevistadores, e adverti que a minha implicância com a gramática, na certa, se devia à minha pouca intimidade com ela. Sempre fui péssimo em português, mas, isso eu disse, vejam vocês, a intimidade com a gramática é tão dispensável que eu ganho a vida escrevendo, apesar da minha total inocência na matéria. Sou um gigolô das palavras, vivo às suas custas, e tenho com elas a exemplar conduta de um captain profissional. Abuso delas, só uso as que eu conheço. As desconhecidas são perigosas e potencialmente traiçoeiras. Exijo submissão. Não raro, peço delas flexões inomináveis para satisfazer um gosto passageiro. Maltrato-as, sem dúvida, e jamais me deixo dominar por elas. Não me meto na sua vida particular. Não me interessa seu passado, suas origens, sua família, nem o que os outros já fizeram com elas. Se bem que eu não tenha também o mínimo escrúpulo de roubá-las de outro, quando acho que vou ganhar com isso. As palavras, afinal, vivem na boca do povo, são faladíssimas. Algumas são de baixíssimo calão, não merecem o mínimo respeito. Um escritor que passasse a respeitar a intimidade gramatical das suas palavras seria tão ineficiente quanto um gigolô que se apaixonasse pelo seu plantel. Acabaria tratando-as com a deferência de um namorado ou com a tediosa formalidade de um marido. A palavra seria sua patroa. Com que cuidados, com que temores e obséquios ela consentiria em sair com elas em público? Alvo da impiedosa atenção de lexicográficos, etimologistas e colegas.
acabaria impotente, incapaz de uma conjunção. A gramática precisa apoiar todo dia para saber quem é quem manda. Bom, obviamente que isso aqui também é um texto cômico, né, também. O Luiz Fernando Veríssimo tem essa veia cômica, né, essa veia do humor nos textos. Então, obviamente que parte do texto dele é uma brincadeira, né? Como ele mesmo diz no texto, ele vive das palavras, né? E, inclusive, para escrever esse texto, ele tem que saber minimamente algumas coisas sobre gramática, né? A pergunta é, eu preciso ser um expert em gramática para saber escrever? Não, né? Mas é importante a gente conhecer a nossa língua portuguesa, né? Você, como eu disse, não precisa ser um expert, não precisa ser um purista da língua, mas quanto mais você conhece, mais você tem aparatos, né, para escrever. Assim como eu disse, por exemplo, que a leitura é uma ferramenta, né, a conhecer, né, estudar a língua é importante também, né? A nossa língua está em movimento, né? Ela está o tempo todo se modificando, mas a gramática ela mantém, de certa forma, algumas regras que permanecem, né, pelos anos. E saber essas regras, o que saber essas regras contribui para o nosso texto, para a nossa escrita? Nem sempre, né, vai ser a sua maior ferramenta saber as estruturas gramaticais. Mas às vezes sim, né? Então talvez não deixar um texto tão prolixo, saber utilizar os sinônimos, saber utilizar a sintaxe, saber utilizar essas regras gramaticais, né? O sistema de regras, né, que a gente tem na nossa língua. Então, obviamente, que eu não ser um expert em gramática não vai atrapalhar eu ser um bom escritor, mas vai ser uma ferramenta a mais, né? Então, quando eu atualizo para saber o que aconteceu com o novo acordo ortográfico, por exemplo, me apropriar um pouco mais do conhecimento da minha língua, né? Saber mais o que modificou, o que está em modificação, o que mudou, né? O que está em mudança na nossa língua, né? Eu dei até uma travada aqui porque me faltou as palavras, né? Mas é isso, né? Quanto mais a gente sabe dessas regras, desses sistemas, mais aparato a gente vai ter na nossa caixinha de ferramenta, que é algo que eu vou falar em outro vídeo sobre essa nossa caixa de ferramenta, né? Mas é importante que a gente tenha essa consciência de que eu não preciso ser expert da gramática, mas que eu procurar, pesquisar, compreender mais, vai me ajudar, né, a construir um texto que não seja prolixo, um texto que seja coerente, que seja conciso, né? Então, assim, é importante, né? E quando o Luiz Fernando Veríssimo fala que o importante é se comunicar, realmente, né? Porque a língua portuguesa, ela não está só na escrita, né? Ela está na fala, né? Então, a gente precisa ser claro para ser bem entendido. Então, obviamente, como eu falo, não é como eu escrevo, né? Mas em ambas situações, eu preciso ter clareza na minha comunicação, né? Na minha escrita, eu preciso ter uma clareza para eu me comunicar, e na minha fala também, né? Eu preciso ter o português formal para eu falar? Não, né? Mas também, quanto mais eu tenho um repertório ali de vocabulário, né? De construções na fala, pode ser que eu me faça ser mais entendido, né? Melhor entendido. Então, é importante a gente saber essa diferença, né? Da língua falada, né? E da língua escrita. Em tudo que eu falo, eu posso escrever, né? Mas que, no final das contas, o importante é conseguir se comunicar, né? Como o próprio Luiz Fernando Veríssimo fala no texto, a gente precisa saber o mínimo para não cometer erros, né, gritantes, aqueles erros vexatórios, né? Então, esse mínimo a gente precisa saber para escrever, né? E aí, depois, com maiores interesses, a gente pode aprofundar, né? Se eu vou também prestar, vou escrever uma redação para um concurso, para um vestibular,
aí sim, né? Quanto mais eu estudar a língua portuguesa, melhor eu vou ter uma desenvoltura na estrutura que me é pedida, né? Então, é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa importância, né, da gente conhecer a língua portuguesa, né? Não é a gente andar com o dicionário debaixo do braço, mas a gente ser um pouco curioso, né? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.